Olá, turma de LP2, tudo bem? Então vamos tentar continuar aqui, né, agora à distância. E no último exemplo que a gente fez, que a gente implementou lá em laboratório, a gente implementou um exemplo que coletava dados dinamicamente de uma planilha para gerar algumas estatísticas. Esse projeto, ele já tinha toda aquela estrutura com Babel, a gente viu testes com Jest, a gente criou o modelo, criou DAO, tal, bem organizadinho. E no caso, o exemplo de hoje vai ser o primeiro exemplo que a gente vai implementar com acesso ao MongoDB. Tá? Então, ou seja, um SGBD real, um banco de dados de verdade. Tá? Então, nesse exemplo de hoje, a gente vai ver de uma forma ainda meio desorganizada como você conectar no MongoDB, você desconectar do MongoDB, como você criar algum documento lá dentro, né? Como eu falei, esse projeto vai ter uma estrutura meio desorganizadinha, mas na aula da semana que vem, no vídeo da semana que vem, a gente vai reestruturar esse projeto para fazer mais operações no banco de dados e colocar cada coisa em seu devido lugar, beleza? Bem, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você precisa fazer aí na sua casa, no seu computador, é baixar o MongoDB. Então, este é o site oficial do MongoDB, tá? mongodb.com. Você vai ir lá em Software Community Server. Bem, aqui você vai deixar essa versão mais atual mesmo, para 4.2.5, e você vai escolher aqui o seu sistema operacional. Então, por exemplo, se você usa o Windows, você vai colocar aqui o Windows e vai baixar esse MSI mesmo. Importante salientar, né, que o MongoDB não tem uma versão para Windows 32 bits, então se você tem um computador aí com processador 32 bits, você vai ter problema, tá? E já abrindo parênteses, hoje em dia, tá, processadores 32 bits, praticamente a gente não está achando para comprar, né, máquinas com computadores com arquitetura de 32 bits. Se você quer trabalhar com desenvolvimento de software, eu recomendo fortemente que você dê um jeito, né, de ter um computador 64 bits. Caso você não tenha como trocar, aí tem como a gente fazer algumas coisas, fazer um workaround aí e tal, aí eu peço para você entrar em contato comigo. Mas para não ter problema, processador 64 bits. A boa notícia é que hoje em dia a maioria das máquinas tem processadores 64 bits, tá? Bem, você vai baixar a instalação dele, aquela instalação padrão, tá? De NECT, tá tudo mais, e beleza. Bem, depois que você instalou, você vai criar lá, vai lá na pasta do seu repositório. Eu não estou aqui no meu repositório, tá? Mas eu vou pegar esse projeto e vou jogar no repositório depois. Lembrando que é extremamente importante que você tenha seu repositório, pois além dele servir de um portfólio seu, isso que é muito importante, eu sempre vou olhar as entregas e tudo mais lá no seu repositório. E além disso, você tem lá a sua própria cola, né? Seu autoplágio, digamos assim, você vai ter o seu repositório ali para trabalhar, beleza? Bem, então vou criar aqui dentro uma nova pasta e eu vou chamar esse projeto de exemplo -MongoDB, beleza? Agora eu vou lá no VS Code e vou mandar abrir essa pasta. Então eu vou lá na minha pastinha, vou mandar abrir esta pasta, beleza? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aquela inicialização, né, de um projeto Node.js. Então eu vou fechar esse welcome, vou abrir aqui meu terminal e npm init -y. Perfeito? Inicializei o projeto. Aí agora eu vou instalar as dependências. Vou limpar aqui o terminal. A gente vai ter uma única dependência do projeto, que é o Mongoose, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Abrir o site oficial aqui do Mongoose. Bem, o que é o Mongoose, né? O Mongoose, como o próprio slogan dele fala aqui, né? Modelagem de objetos em MongoDB de forma elegante para o Node.js. Então, qual que é a ideia? O Mongoose ele é uma biblioteca, um pacote que ajuda a gente a modelar as nossas coleções do MongoDB. Abrindo outro parênteses, vocês vão ver isso com mais detalhe lá na disciplina Banco de Dados 2, mas diferentemente dos bancos de dados relacionais, o MongoDB ele não trabalha com tabelas e relacionamentos, ele trabalha com coleções e documentos, tá? Aliás, o relacional trabalha com tabelas e registros, né? O MongoDB trabalha com coleções e documentos. Na prática, algumas coisas mudam, mas se você entendeu bem como funciona um banco de dados relacional, você não vai ter maiores problemas com o MongoDB. Aliás, eu acho a curva de aprendizado do MongoDB bem mais baixa do que a curva de aprendizado de um banco de dados relacional, beleza? Bem, então o Mongoose vai ajudar a gente aí a modelar, né, no nosso software, nossa programação, essas coleções do MongoDB, né, por meio desses modelos que a gente vai ver já já. Bem,
Então, primeira coisa que eu vou fazer é instalar aqui o Mongoose como dependência do projeto. Então, npm-i-s Mongoose, tá? Cuidado que o Mongoose tem 2 Os. É uma brincadeira com as palavras MongoDB e Goose, que é ganso, né? Bem, instalei o Mongoose, agora eu vou limpar aqui de novo, porque eu tenho esse toque, e vou instalar aqui as dependências de desenvolvimento, tá? Quais são essas dependências? A gente vai precisar de todas aquelas dependências do Babel, mas eu não vou instalar as dependências do Jest por enquanto, porque eu não vou mexer com teste agora aqui por enquanto, tá? Depois a gente vai fazer alguns testes, mas por enquanto não. Então vou instalar aqui o @babel core, @babel cli, @babel node e @babel preset env, tá? São as mesmas dependências que a gente instalou lá no projeto anterior. Lembrando, instalando como dependência de desenvolvimento, tá? Então ele vai baixar essas dependências. Beleza, tá tudo lá instalado. Agora aproveitar a deixa, vou fechar aqui no terminal e vou abrir o package.json, né? Então aqui tá lá o Mongoose como dependência do projeto e as 4 dependências de desenvolvimento lá do Babel. Vamos configurar agora esse main aqui. Então o nosso script principal vai ser o index.js, só que dentro da pasta src. Além disso, eu não vou ter por hora uma entrada de teste, eu vou ter só a entrada de desenvolvimento, que eu vou executar esse index aqui com o Babel node, né? src/index.js. Isso aqui é basicamente da mesma forma como a gente fez lá no projeto anterior, tá? Bem, então vamos lá. Já posso fechar esse package.json e vamos criar a estrutura aqui desse projeto. Então, primeiramente, vou criar aqui um novo arquivo, a gente vai criar aquele babelrc, né? .babelrc. Perfeito? Bem, vamos lá. Então, da mesma forma que a gente fez no projeto anterior, a gente tem que fazer aqui a configuração do Babel. Então, eu vou aqui abrir chaves. Esse arquivo é um JSON, tá? Então, aqui eu vou ter aquela entrada dos presets. Então, aqui é só digitar pre, que o próprio VS Code vai te trazer o autocomplete aqui. Então, só digitei pre e enter. E aqui eu vou abrir aspas duplas, tá? Porque esse arquivo é um JSON. E vou colocar aquele @babel/preset-env. Beleza? Tá aqui. Na hora que eu salvo ele dá uma quebrada, mas se ficar assim também não tem problema, tá? Fechou aqui. Posso fechar esse cara, não vou mais mexer nele nesse projeto. E vamos criar a estrutura do projeto. Então, primeiramente, nova pasta, pasta de source, dos códigos fontes. Dentro da pasta src, vou criar o arquivo index.js. E dentro da pasta src eu vou criar, por enquanto, só uma pasta, a pasta config. E dentro da pasta config, por sua vez, o arquivo db.js. O que vai ser esse arquivo db.js? Ele vai ser o arquivo onde eu vou fazer as configurações do banco de dados e vou criar a função que conecta e desconecta, né? As funções que conectam e desconectam do banco de dados. E vou criar uma terceira função para criar um novo documento lá, tá? A gente vai ter aqui um banco de dados de uma agenda e lá dentro vai ter uma coleção, né? Depois de contatos. Eu vou criar aqui uma funçãozinha que cria um novo contato. De novo, não é o lugar de se fazer isso, mas o propósito aqui, né, é só mostrar, fazer uma introdução aqui de como trabalhar com o MongoDB. Na aula que vem a gente vai organizar tudo, beleza? Então vamos lá. Então aqui o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou aqui importar o Mongoose from Mongoose. Então a gente vai precisar do Mongoose aqui, né? E aí é o seguinte, eu não vou implementar, eu poderia até implementar aqui uma classe, né? Mas eu não vou implementar uma classe aqui para fazer isso. Eu vou implementar funções separadamente e aí eu vou exportando cada função aí de forma separada. Então, a primeira função que eu vou criar aqui, export const, vai ser a função conectar banco de dados, tá? Vou criar ela aqui como uma arrow function. E beleza. Essa função, né, ela vai ser responsável por conectar no banco de dados. E para que ela conecte no banco de dados, ela tem que saber onde que está este banco de dados, tá? Então, como é que eu configuro isso, né? Como é que ele sabe onde é que está o banco de dados? Geralmente, quando a gente, na programação, quando a gente quer conectar no banco de dados, a gente precisa definir uma string de conexão. O que é essa string de conexão? É uma string, né, como o próprio nome diz,
onde eu tenho todos os dados necessários para eu conseguir conectar no banco. Então, dependendo do SGBD que você está trabalhando, dependendo da situação, você vai precisar. Qual que é o protocolo de acesso? Qual que é o endereço do servidor onde o banco de dados está? Qual que é o nome do banco de dados, né? Se tem autenticação, qual que é o usuário e senha para acesso e por aí vai. Porta, né? Dependendo, tal, pode ter uma porta, né? Geralmente os bancos, os sistemas, os SGBDs, eles executam no sistema operacional como um serviço e aí cada serviço tem uma porta de acesso. Por exemplo, lá no Postgres a porta é 54321. O MongoDB também tem uma porta que eu não vou lembrar agora, mas o importante é que é o seguinte: se você fez uma instalação padrão do MongoDB, o que vai acontecer, como que vai ser o seu cenário, né? Assim como é o meu aqui. Você não vai precisar de um usuário e senha para acessar o banco e ele vai usar a porta padrão. Quando você utiliza a porta padrão, né, do banco de dados, no caso do MongoDB, você não precisa informar ela aqui. O próprio Mongoose vai interpretar que é a porta padrão, tá? Então eu vou criar aqui, antes mesmo dessa função, uma constante que eu vou chamar de URI BD. O URI vem de Uniform Resource Identification, né? Que basicamente você pode interpretar o URI assim como o URI é como se fosse a URL, né? Um endereço para algum recurso aí que está na rede. Então aqui eu vou colocar Mongoose, o protocolo é Mongoose, o servidor, no caso a minha própria máquina, então localhost, não preciso colocar a porta, o nome do meu banco de dados. Meu banco de dados vai se chamar agenda, tá? Beleza. Então tá lá. Bem, agora que eu já tenho a string de conexão, eu vou aqui utilizar o mongoose.connect e vou passar a URI BD, tá? Eu poderia deixar desse jeito aqui. Qual que é o problema? Quando ele vai realizar a conexão com o banco de dados, pode acontecer uma série de coisas. Por quê? O seu programa e o banco de dados são entidades separadas, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho tanto sincronismo, vou até falar sobre sincronismo mais para frente. Então pode acontecer N problemas, tem N variáveis aqui que pode fazer com que essa conexão não ocorra com sucesso. Então, por exemplo, o serviço do SGBD não estava rodando. Se você está conectando, se o banco de dados está em outra máquina, esse endereço está inatingível, ou o usuário e senha era incorreto, enfim, tem N variáveis. Então, no caso aqui, eu preciso saber se essa conexão ocorreu com sucesso ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou postergar aqui esse ponto e vírgula, vou dar uma quebrada aqui nessa linha, nesse connect, e aqui embaixo eu vou invocar uma função chamada ven, tá? O que é essa função ven? Quando esse connect é acionado, o Mongoose vai usar um padrão JavaScript chamado promise, ou promessas, né? Qual que é a ideia das promises, né? Dessas promessas? O Mongoose vai falar assim, prometo que vou tentar conectar com o banco de dados, mas pode dar problema. Fazendo uma analogia, é como se você prometesse para o seu amigo que você ia tentar fazer algum favor para ele, mas você sabe que pode acontecer problemas aí no meio do caminho que te impeçam de conseguir realizar essa promessa que você está, né, desse favor que você está fazendo a ele, perfeito? Então aqui qual que é a ideia? Se ele conseguir, ele vai entrar nessa função ven, tá? Então aqui o que eu quero? Dentro dessa função ven eu preciso implementar uma função de callback. Então aqui eu vou colocar, abre e fecha parênteses de novo, a minha arrow e vou dar um console.log. Aqui dentro eu vou usar aquela crase, né? Vou falar Mongoose conectado em e vou colocar aqui o URI BD, tá? Então ele vai mostrar Mongoose conectado e a string de conexão. Bem, beleza. Então se tudo der certo ele vai cair nessa ven. E se der problema? Aí eu vou criar aqui a função de captura de exceções, né? Que é a catch. Então exceção é algo que é algo inesperado, né? Então aqui nessa catch eu vou implementar também uma função que vai receber o erro e vai dar um console.log neste erro, tá? Então se der algum problema nessa conexão, ele vai me informar aqui, perfeito? Vamos testar esse código? Então lá no index, eu vou lá importar tudo que está dentro desse dbjs como db,
E aí eu vou apontar aqui o caminho do arquivo, né? ./config/db. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu db.conectar.bd, certo? Então a gente chegou aqui no primeiro ponto crítico dessa aula, que é verificar se caso tenha programado tudo certo aqui, né? Se ele está conectar no banco, tá? Vou limpar aqui esse terminal. E aí eu já fiz a entrada dev lá no package JSON, vou executar aqui o npm run dev. Tá, aqui ele deu um erro, né? Falando, ó, invalid schema, MongoDB, qual foi o meu erro aqui? Aqui no protocolo, né? Não é Mongoose, é MongoDB, tá? Então, perdão aí. MongoDB, vou limpar aqui, vou executar de novo. Ó, aqui é o seguinte, tá? Ele conectou, então ele mostrou aqui o Mongoose conectado, mas ele está mostrando 2 warnings. O warning é erro? Não, mas o warning é aviso de algo que pode dar errado no futuro, tá? Então ele deu 2 warnings aqui de depreciação, ou seja, basicamente ele está falando para mim, ó, essa forma como você está conectando está depreciada, ou seja, não é mais assim que se faz. Para fazer direito, o que você tem que fazer? Ele falou, você tem que passar 2 opções aqui no connect, que é esse parâmetro useNewURL parser true e esse outro aqui, useUnified topology true. O que esses 2 caras significam aqui, eu não vou me aprofundar aqui nesta aula, tá? Mas recomendo fortemente que vocês deem uma olhada na documentação do Mongoose lá, para saber um pouco mais a respeito, tá? Então, para não me aprofundar muito, eu não vou falar sobre isso. De qualquer forma, o que eu vou fazer? Depois aqui na função connect, após informar a string de conexão, eu vou colocar aqui essas chaves e eu vou passar esses 2 parâmetros. Então, eu vou copiar aqui esse cara, copy, vou colar aqui, vírgula, e vou copiar esse aqui também, tá? Copiar e beleza. Bem, então agora eu estou passando esses 2 parâmetros, eu vou fechar aqui. Eu gosto sempre de limpar o terminal e rodar o npm run dev. Olha lá, conectou e sem o warning. Isso é maravilhoso, tá? Bem, legal, ele está conectando, só que aqui eu tenho um problema, tá? Eu tenho que ter qualquer questão. Eu abri uma conexão com o banco de dados. Se vocês olharem aqui, ó, meu programa não terminou. Quer dizer, ele abriu uma conexão aqui e essa conexão está aberta. Se eu matar o programa, eu não tenho a certeza de que a conexão com o banco de dados ela foi finalizada, tá? Então, isso é uma má prática. Você está utilizando um recurso e você não está desalocando este recurso após você utilizar. Na programação, esse tipo de prática tem que ser evitado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai implementar uma função para realizar a desconexão, ou seja, desconectar, tá? Então, vou fechar aqui esse terminal e vou implementar aqui, ó, a função desconectar.bd. Vou colocar aqui a minha arrow, abre e fecha chaves e vamos lá. Bem, aqui eu poderia fazer assim, mongoose.disconnect, que é a função para desconectar, tá? Se você olhar aqui a documentação, ele fala, ó, desconecta todas as conexões que estiverem abertas, tá? Aqui eu poderia também parar por aqui, mas assim como eu fiz lá na função de conexão, eu quero saber se a desconexão deu certo. Então, vou quebrar aqui também, tá? Eu vou copiar esse código aqui, vou colar, só vou mudar a mensagem, Mongoose desconectado, tá? E aí ele vai me dar o erro, caso dê algum erro na desconexão, e beleza. Bem, então agora eu tenho a função que desconecta, eu vou aqui na sequência, colocar aqui, db.desconectar. Beleza. Vou matar aqui essa execução, vou limpar aqui o meu terminal e agora eu vou mandar executar novamente. Agora sim, ó, Mongoose conectado em MongoDB, Mongoose desconectado em MongoDB. Beleza. Então abri a conexão, mal abri, já fui lá e fechei. Bem legal. Bem, o que a gente vai fazer agora? Vou fechar aqui o terminal, vamos lá para o DBJS de novo, e eu vou criar agora uma funçãozinha para criar um novo do contato no meu banco de dados, tá? Lembrando, aqui não é o lugar adequado para isso, mas só para fins didáticos mostrar aqui, eu vou implementar aqui. Então, export, const, criar contato. Não vou nem receber os dados do contato, eu vou criar um contato hardcoded aqui. E aí é o seguinte, eu vou
pegar e para eu conseguir fazer isso, antes de qualquer coisa, eu tenho que criar uma nova coleção lá no meu banco de dados. Então, como que eu faço isso no Mongoose? Eu crio um novo modelo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre modelos e tudo mais, porque eu vou falar sobre isso lá na aula que vem, onde eu vou organizar esse código. Então eu vou fazer aqui de uma forma mais ou menos rápida, mas é o seguinte, para eu modelar uma coleção, eu preciso criar um modelo. Para criar um modelo, eu preciso, basicamente, de um esquema de dados e o nome do modelo. Então vou começar pelo esquema. Eu crio o esquema utilizando aqui com new mongoose, e aí a função esquema, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Vou deixar um ponto e vírgula aqui para não esquecer. E eu vou expandir essas chaves, tá? Bem, aqui eu vou definir o esquema de dados dessa coleção, né, que eu vou criar, a coleção de contato. Nesse primeiro momento, só para a gente testar rapidamente, eu vou colocar só dois campos de dados, que vai ser nome, dois pontos, do tipo string, tá? Com S maiúsculo. Na próxima aula eu vou falar mais também sobre os tipos de dados. E telefone, dois pontos, tipo string também. Aqui eu não vou colocar nenhuma constraint do tipo, é obrigatório, não pode ser nulo, tal, entre outras coisas, porque como eu falei, eu estou fazendo de forma mais rápida, e aí na próxima aula a gente vai criar esse modelo, né, com um pouco mais de calma. Bem, criei o esquema, agora eu vou criar aqui o meu modelo, utilizando aqui a função model do Mongoose. Bem, aqui é o seguinte, para criar o modelo eu preciso do nome do modelo, eu vou chamar de contatos. Essa nomenclatura ela segue uma certa regra que eu vou explicar na aula que vem. E também passar aqui o esquema, beleza? Agora é o seguinte, eu tenho já o modelo, eu vou pegar esse modelo e vou mandar criar aqui um novo documento com a função chamada create, tá? Não se preocupe por hora em memorizar esse nome dessas funções, que como eu falei na aula que vem a gente vai ver com mais calma. Bem, e aqui qual que é a ideia? Eu vou passar aqui um objeto JavaScript com os dados. Então o nome vai ser Sidney, vírgula, e o telefone vai ser esse aqui, 99999, hífen 9999. Legal. Legal. Então o que eu vou fazer agora? Já tenho essa função que cria um novo contato lá, cria lá um modelo, né, de contato e cria lá um novo documento. Bem, lá na index o que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer, onde eu vou invocar, né, essa criação? Bem, obviamente tem que ser nesse meio tempo aí entre que eu crio a conexão, né, eu conecto e desconecto. Então aqui eu vou colocar db.criarContato e vamos executar esse cara, tá? Então vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Vou executar aqui e erro. Estourou o erro, né? É o que a gente nunca quer que aconteça, né? E o erro diz o seguinte, topologia está fechada, por favor, conecte. Basicamente ele está falando que a conexão está fechada. Aí você vai olhar esse código e vai falar assim, como assim? Eu aqui claramente no meu código eu estou abrindo uma conexão, estou mandando criar e depois eu fecho a conexão. Pirou, né? Mas o que acontece, né? Aqui que está aquela questão que eu falei da falta de sincronia. Uma coisa é seu programa, outra coisa é o MongoDB, tá? São duas entidades separadas. Então qual que é a questão aqui, né? Quando a gente invocou esse criar contato, o que acontece? Então aqui quando a gente invocou esse criar contato, basicamente, vamos lá para a função, né? Basicamente aqui ele faz todo o esquema e tal, e o problema está aqui, nessa linha. Esse create, ele também lança aquela tal daquela promise, né? Aquela promessa. Então aqui o Mongoose está falando, prometo que vou tentar gravar, tá? Só que é o seguinte, para não travar o programa, a ideia da promise é justamente para não travar o programa. Então quando você tem aqui algum tipo de ação que não tem sincronia, né? No caso, é o meu programa tentando se comunicar com um banco de dados, que é outra coisa, é uma outra entidade, enfim, não está totalmente fora do meu programa, né? O Mongoose fala, vou tentar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, eu não sei como é que vai ser, se vai dar certo ou não. Então, para não bloquear, o Node, né, vai continuar a execução, ou seja, ele vai encomendar essa criação e vai terminar a execução da função. Então, o que acontece? A função pode acabar a execução sem que esse cara tenha criado o contato. E aí, ela acabando a execução, aqui também o Node vai continuar. Então, ele vai vir aqui e vai mandar desconectar o banco de dados. E aqui a gente tem um conflito de interesse, porque enquanto o Mongoose foi lá tentar gravar, a gente veio e matou a conexão. Sem conexão, não dá para gravar, tá? Como que a gente resolve isso? A gente vai ter que lidar aqui com a falta de sincronismo, tá?
como que a gente vai fazer? Então, primeiramente aqui na função, eu vou usar uma palavra reservada chamada async, ou assíncrono, né? Qual que é a ideia dessa palavra reservada, né? Basicamente ele está falando, ó, essa função, né, ela trabalha com a assincronia, né, ou a falta de sincronismo. Tá, mas e daí, né? O que eu ganho com isso? O grande benefício de ter o async é poder utilizar isso aqui. Eu vou vir nessa linha que é a linha crítica, que é a linha onde eu estou tentando criar o novo contato, e vou utilizar uma palavra reservada chamada await. Significa em português algo como aguarde, espere. Esse comando await ele é fantástico, porque o que ele faz? Ele fala, ó, enquanto esse cara não terminar a sua plena execução, ou seja, eu invoquei essa função, enquanto ela não me devolver alguma coisa, você vai esperar. Node, espera aí, aguarda. Não continua, tá? Legal. Resolvemos o problema? Vamos ver. Então vou lá agora, vou limpar aqui de novo, vou executar e erro de novo, tá? Por que deu erro de novo? Pelo seguinte, só isso aqui não é suficiente. Basicamente, aqui o que aconteceu? Aqui ele está aguardando o final da execução, ou seja, está aguardando a execução ser finalizada. O problema aqui, essa assincronia ela ocorre em dois níveis, né? O primeiro nível é esse daqui, tá? O outro nível é esse daqui. Por que acontece? Ele vai, aqui nesse script, ele vai executar essa função, vai, ó, beleza, cria contato, mandou para lá, só que aqui ele vai continuar e vai descer para se desconectar. Então, de novo, eu tenho a falta de sincronismo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso com que esse cara aqui também espere. O grande problema eu não posso colocar... Esse await só pode ser utilizado em blocos que tenham essa demarcação de assincronismo, tá? Então, só pode ser utilizado dentro de uma função ou qualquer bloco de código que tem esse async. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse cara dentro de uma função. Eu vou criar aqui uma função chamada criar novo contato. Recebe aqui. Vou colocar aqui o async. Vou, como eu falei, isolar tudo isso aqui, né? E aí, beleza. E agora eu vou invocar essa função que eu acabei de criar novo contato. Bem, eu vou aqui agora executar, vou limpar aqui, vou executar esse código e ó, tá lá, né? Parece que foi. Mas será que foi mesmo? Bem, como é que eu vejo se foi, né? O que eu vou fazer aqui? Eu abri um terminal aqui à parte, mas se você quiser, você pode usar o terminal do MongoDB também, abre um terminalzinho aqui à parte, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o MongoDB, tá? Lá nas suas aulas de banco de dados, como por exemplo, quando você trabalha com Postgres, vocês usam, por exemplo, PGAdmin ou outro tipo de cliente para você conseguir conectar no banco, né? Dá para você fazer em linha de comando também. No caso do MongoDB, ele também tem clientes como o próprio Compass, que é o cliente oficial, né? Que a própria MongoDB fornece, mas você pode acessar via terminal de linha de comando. Como? Vou digitar aqui Mongo e ele entrou aqui no terminal do MongoDB. Aqui, a gente tem alguns comandos, eu creio que vocês vão aprender melhor lá em Banco de Dados 2, mas o primeiro comando que eu tenho aqui é um comando chamado showDBs. Bem, então vamos executar lá o showDBs, né? E olha lá, meu banco de dados agenda está ali, né? Como que eu acesso o meu banco de dados agenda? Vou utilizar aqui um comando use espaço e o nome do banco. Então agenda, ele vai falar, ó, troquei para o banco de dados agenda, legal. O terceiro comando que eu vou mostrar para vocês aqui é um comando para mostrar quais são as coleções que eu tenho dentro desse banco, né? Lembrando que no MongoDB as coleções seriam como as tabelas lá no banco de dados relacional. Então eu vou colocar aqui show collections, ele me trouxe lá contatos, legal. Agora vem a parte mais crítica, será que eu consegui gravar lá dentro? Então eu vou colocar aqui db, é o meu a variável db, né, como ele próprio mostrou aqui, a switch to db agenda, essa variável db, né, db, é uma variável que o MongoDB utiliza para você poder mexer no seu banco de dados. Importante salientar que o MongoDB ele utiliza JavaScript como uma linguagem de consulta e definição de dados, olha só que legal. Então aqui eu vou colocar db.contatos, e aí eu tenho uma função chamada find. Isso aqui, fazendo um paralelo, é como se fosse lá no SQL o select asterisco from contatos, tá? Dá na mesma, né? Fazendo um paralelo aí. E tá lá, ó, nome Sidney, telefone tá aqui. Perceba que ele tem outros dois campos, né? ID
e esse underline V. Eu vou falar sobre eles na próxima aula, tá? Bem, só para fazer um teste final, eu vou trocar aqui, vou colocar agora Valdineia, vou trocar o telefone para 888, legal, e vou executar de novo aqui, e vamos dar uma olhada, vou executar aqui de novo o Find, e tá lá, olha só, gravamos 2 contatos, 2 documentos no banco. Bem, então, nessa aula aqui eu introduzi, né, esse assunto, como trabalhar com MongoDB, né, com Node.js utilizando o Mongoose. O Mongoose não é a única forma, tá, de você trabalhar com MongoDB, você pode utilizar ou o próprio driver, né, simples do MongoDB, que o próprio Mongoose usa por baixo dos panos, só que aí é um pouco mais complicado você trabalhar, então o Mongoose é uma abstração em cima desse driver, e tem outros clientes, mas o Mongoose é o mais popular, é o mais utilizado, tá? Por isso que a gente está utilizando ele na disciplina. No próximo projeto não, na próxima aula a gente vai mexer nesse mesmo projeto, vai refatorar ele para poder organizar esse código, e a gente vai criar um modelo e o DAO para fazer algumas operações nesse banco. A gente vai fazer as 4 operações simples, né, de CRUD, que a gente fala. Na próxima aula, inclusive, eu vou falar sobre CRUD, né, em cima dessa coleção de contatos, beleza? Então, presta atenção, bastante atenção nessa aula, tá? A vantagem do vídeo é que você pode parar, voltar, então vai executando com calma, para, volta ali e tal. E aí, tenha qualquer dúvida, manda para mim, tá? Manda lá, manda no e-mail, enfim, não deixa a dúvida continuar, tá? Nenhuma dúvida é ruim, né? Nenhuma dúvida, toda dúvida deve ser esclarecida, perfeito? Então até a próxima aula, até semana que vem, tchau!